Ok, amigos da RBC, estamos juntos para mais uma resenha, destacando tudo o que foi notícia durante toda a semana. Aliás, tivemos muitos assuntos importantes durante o decorrer da semana, como por exemplo os problemas que ainda afetam o Japão. Na área política, o novo partido criado pelo prefeito de São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab, que movimentou a área política, além, é claro, das informações esportivas. Está no ar mais uma resenha para você ligado aqui na RBC. Muito bem, é hora de conferir o que foi notícia durante a semana. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse que a contaminação por radiação no Japão de alimentos é mais séria do que anteriormente imaginado. E por falar em fome e os problemas do Japão, até que enfim estamos discutindo ações contra o combate à fome no Brasil. Aliás, foi tema de matéria durante a semana. Confira agora. 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Isso significa que 1 em cada 6 habitantes do planeta não tem comida em quantidade e qualidade suficientes. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, Helder Muteia ressaltou que a meta estabelecida entre os objetivos do milênio de reduzir esse número pela metade até 2015 está longe de ser alcançada e alertou que a fome pode aumentar. Temos não apenas a crise de produção de cereais na Europa, particularmente na Rússia, o trigo, porque o trigo e o milho são indicadores da situação alimentar. As chuvas vão ser tardias nos Estados Unidos da América e isso vai prejudicar a safra do milho. E temos a crise no Médio Oriente que está complicando o preço do petróleo, que também é um fator para a crise. E agora também a grande crise no Japão, que de alguma forma vai ser um fator complicador. Para o ministro de Ações Internacionais de Combate à Fome do Ministério das Relações Exteriores, Milton Rondó, o problema não é a falta de alimentos, mas a dificuldade de acesso. E anunciou que o Itamaraty está propondo a criação de um observatório nacional sobre preços de alimentos. Eu tive a reunião com a Conab e aí o representante da Conab disse, não, porque nós estamos intervindo no mercado de feijão, nós estamos comprando porque o feijão está abaixo do preço mínimo. Eu falei, como? Um abraço. Eu assisto televisão todo dia, eu estou vendo as donas de casa reclamando que estão pelo preço do feijão. Eu disse, não, mas para o produtor não. Para o produtor ele está abaixo. Ou seja, para o consumidor ele está muito acima do preço em que devia estar e para o produtor está muito abaixo. Então, como é que a gente entende isso? A gente precisa entender isso. O representante da Presidência da República, Selvino Reck, falou sobre o Plano Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema, que está sendo elaborado pelo governo. Segundo ele, o plano terá como eixos principais a ampliação do Bolsa Família, melhora do acesso aos serviços públicos e a inclusão produtiva, ou seja, ações para gerar emprego e renda. Ulisses Riedel, da ONG União Planetária, propôs uma mobilização nacional para acabar com a miséria no Brasil e entregou à comissão um anteprojeto de iniciativa popular que sugere a criação de uma autoridade pública para promover a inclusão social, nos moldes da recém-criada Autoridade Pública Olímpica. Se não houver um esforço específico, como houve aquele esforço para se constituir Brasília, nós não terminaremos esse mandato com a erradicação da miséria, mas é possível fazê-lo. O debate foi excelente. O resultado concreto, primeiro, de nós participarmos de um observatório proposto pelo Ministério das Relações Exteriores sobre a questão da política de combate à fome. Segundo, por sugestão do senador Pedro Simon, ele acha tão interessante a política de combate à fome, a gente marcar uma audiência em nome da Comissão de Direitos Humanos e da Subcomissão de Combate à Fome, que é coordenada pelo senador Wellington, com a própria Presidenta da República, para mostrar a disposição do Senado para colaborar como forma de termos, inclusive, legislação mais aprimoradas que colaborem para combater a fome e a miséria. Ok, e outro assunto de destaque foi a presença no Brasil do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que esteve em Brasília e também no Rio de Janeiro e cumpriu aí extensa agenda. Obama chegou ao Brasil no sábado, em Brasília, e manteve contato com a presidente Dilma Rousseff.
de onde seguiu para o Rio de Janeiro, onde visitou a comunidade Cidade de Deus, discursou no Teatro Municipal e no início da noite foi ao Cristo Redentor. Em seu aguardado discurso ao povo brasileiro, Barack Obama disse ontem que o país é um exemplo para o mundo árabe de como unir liberdade e progresso. Do palco do Teatro Municipal, no centro do Rio, cativou cerca de 2.000 presentes com palavras em português. Do lado de fora, no entanto, pessoas se diziam frustradas com o cancelamento do discurso a céu aberto. Também houve protestos. Obama ainda ganhou uma camisa do Flamengo. Assessores classificaram a passagem pelo Brasil como um sucesso, dizendo que Obama gostou do pragmatismo de Dilma. E as comissões de Meio Ambiente, de Agricultura e Reforma Agrária discutem em reunião conjunta o uso racional da água. Na audiência pública, também as duas comissões celebraram o Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. Vamos ver então como foi comemorado o Dia Internacional da Água. O Brasil é dono de cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Preservar essa riqueza é um desafio não só para os agentes públicos, mas para todos os brasileiros. O uso racional da água depende de hábitos individuais e conscientização das empresas, e também de tarifas mais justas e realistas. É o que defendeu o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, no debate no Senado. A questão tarifária e fazer que as pessoas percebam que a água tem um valor e tem um custo para ser produzida é fundamental. Se não houver isso, né, você estimula sensivelmente a questão do consumo. Tarifa baixa, indistintamente, ela leva a uma elevação do consumo. Uma elevação do consumo exige necessariamente maior disponibilização do serviço, seja de infraestrutura, seja de quantidade de água. Ana Paula Caldeira, representante do Instituto Socioambiental, ressaltou a necessidade de preservar os mananciais e mostrou aos senadores o trabalho que a ONG realiza no Rio Xingu, na Amazônia. A valorização da nossa diversidade social e a forma como as nossas populações tradicionais e população indígena utilizam os nossos recursos naturais é um grande patrimônio do nosso país. Então a gente trabalha pela valorização da nossa população indígena, das nossas populações tradicionais, como as populações quilombolas também, e pela forma como eles usam os seus recursos. A necessidade de uma política de irrigação para a atividade agrícola também foi uma preocupação destacada na audiência pública. Para Vicente Andreu, é possível preservar os rios sem comprometer o crescimento da agricultura. O presidente da ANA defendeu ainda que é preciso investir na manutenção das redes de distribuição. Um levantamento feito pela agência em todos os municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes mostrou que cerca de 40% da água que é captada nos rios é desperdiçada no caminho entre a estação de tratamento e o consumidor. Esse é um outro grande problema, que é a perda de água nos sistemas de distribuição. No Brasil, a média de perda no sistema de distribuição é de 40%, o que obviamente implica num aumento significativo dos custos para a manutenção do fornecimento. Nós temos muita água no Brasil e falta uma gestão sobre a utilização dessas águas. E também muita informação à população brasileira da importância que a água tem na nossa vida e como fazer para nós racionarmos e cuidarmos da água que nós temos no Brasil. Hoje foi muito bom porque nós vimos várias questões, intensas questões, desde as enchentes que nós estamos vivenciando nesses últimos dias no nosso país, como fazer para que a ANA também possa ajudar na prevenção, quanto à questão da participação das ONGs, por exemplo, no Rio Xingu, nas nascentes do Xingu, na preservação do Rio Amazônico. E na cidade de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, também teve comemoração. Confira. Além de comemorar o Dia Mundial da Água, a Sabesp promoveu no último sábado em Pindamonhangaba orientações à população sobre o uso racional da água. O Dia Mundial da Água é realizado anualmente em 22 de março, como forma de concentrar a atenção sobre a importância da água doce e defender o manejo sustentável da mesma. A água no planeta não vai acabar.
A mesma água que existia bilhões de anos atrás é a mesma que existe hoje, né? Porém, como você mesmo disse, né, 97% dessa água no planeta é salgada. 2% está nos polos, principalmente no Polo Sul, no Polo Norte, nas geleiras. Então fica disponível para nossa utilização apenas 1% de água doce. E só que se a gente não cuidar desse 1%, a gente vai deteriorar a sua qualidade e vai acabar sim, né? A gente pode lançar outros meios para purificar a água, deixá-la potável, mas são cada vez mais caros, mais difíceis. E na verdade a gente quer levar a água para toda a população. O uso racional deve ser praticado sempre e em qualquer forma de utilização da água. Há países que têm escassez de água, há comunidades, países, tribos que brigam, né? Tem luta bélica com armas, né? Por conta de água, por conta de riachos. E aqui, graças a Deus, no Brasil a gente tem uma quantidade imensa. O Brasil tem mais de 13% da água doce do mundo. Mas esse bem a gente tem que utilizar com inteligência. Então, não tome banhos demorados, recolha o lixo do prato antes de lavá-lo, dê descarga, né, apenas o necessário, utilize aquela caixa acoplada, reutilize a água que sai do tanque para lavar o quintal, o carro, né? Utilize sempre balde, vassoura. São pequenas dicas que o povo já sabe, né, e já lança mão disso. E a gente sempre reforça, esse dia 22 de março é um dia bom para isso, para reforçar essa ideia que o povo já tem e que já ajuda bastante. Maiores informações pode acessar o nosso site www.sabesp.com.br. Lá tem informações, dicas, dúvidas. Entre em contato com a nossa ouvidoria, ou então qualquer telefone de emergência 0800 055 0195. Entre em contato, estamos à disposição. Muito bem, no próximo bloco vamos falar de política. Temos vários assuntos que você confere daqui a pouquinho na resenha aqui do RBC.